Hiperatividade mental é TDAH, ansiedade ou algo diferente disso? Sua mente parece estar sempre a mil, pensamentos saltando de um lado para o outro ou preocupações que não saem da cabeça. Será que isso é TDAH? Será que isso é ansiedade? Ou é algo completamente diferente? Hoje eu vou falar sobre possíveis causas de uma mente hiperativa, desde transtornos como o próprio TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e sintomas de transtorno de ansiedade, até outros fatores aí menos conhecidos. E vou explicar também por que uma avaliação profissional é tão importante. Vamos lá? Bom, quando nós falamos de hiperatividade mental, muita gente já pensa em TDAH ou ansiedade. E sim, gente, esses transtornos podem ser sim causas importantes, mas nem sempre é tão simples assim de falar que é TDAH ou ansiedade. Existem várias outras condições, várias outras situações que também podem levar a esse sintoma. E o diagnóstico correto requer aí uma análise muito cuidadosa. Hoje eu vou explicar como identificar algumas diferenças entre TDAH e ansiedade e algumas outras possibilidades também que podem estar por trás de uma mente acelerada. Mas lembre-se o seguinte, gente, entender esses sinais é o primeiro passo, porque o diagnóstico é fundamental ser feito por um profissional qualificado, tá bom? Então, vamos começar aí com os dois transtornos que costumam estar muito associados aí à hiperatividade mental, que são muito falados aí na mente, né? O TDAH e a ansiedade. Apesar de algumas semelhanças que de fato existem, eles também têm características diferentes. Na ansiedade, por exemplo, os pensamentos são como um disco riscado, são repetitivos, às vezes preocupantes, geralmente focados no futuro, mas não significa que é só no futuro. E às vezes pode ficar preso ali em perguntas do tipo, e se eu errar? E se algo ruim acontecer? Existe ali uma certa apreensão, um certo medo do que pode vir a acontecer. No TDAH, os pensamentos eles são mais como pipocas estourando, vamos dizer assim. São rápidos, são desconexos e frequentemente eles estão ali saltando de um tema para um outro, sem uma ligação muito clara. Além disso, é importante destacar outras diferenças, tá? Por exemplo, nos sintomas do transtorno de ansiedade, é comum acontecer uma tensão muscular frequente, às vezes uma fadiga, um cansaço físico, uma dificuldade para relaxar, para dormir, especialmente devido a essas preocupações constantes, né? Essa sensação de medo, de apreensão que pode acontecer. Pode acontecer uma irritabilidade e muitas vezes assim, aquela sensação de estar sempre no limite, com o nervo à flor da pele. A pessoa costuma ter um foco maior nos erros, nas falhas potenciais dela, com um medo exagerado aí de consequências negativas, tá? Isso são mais ali sintomas relativos ao sintoma do transtorno de ansiedade. Já em relação ao TDAH, pode acontecer uma dificuldade, por exemplo, em terminar tarefas, né? Às vezes começa, mas não termina, ou costuma procrastinar bastante, tem muita impulsividade, às vezes pode acontecer interromper os outros constantemente durante as falas deles, ou tomar decisões rápidas sem pensar. É comum acontecer, uma desatenção frequente, aquela dificuldade em sustentar a atenção, independente se tem uma preocupação ali associada ou não, com uma frequência alta das pessoas perdendo objetos, esquecendo muitas coisas, né? Tem aquela sensação de caos mental, mas não tem ali um foco claro, né? São algumas diferenças aí que podem ajudar a dar uma ideia inicial, tá? Sobre essas diferenças. Mas também existe aquela pessoa que tem tanto o TDAH e o transtorno de ansiedade juntos, que aí esses sintomas podem coexistir, tá? O que vai fazer com que o quadro fique um pouquinho mais complexo e ainda mais importante, né, esse acompanhamento frequente com o profissional. Além disso, gente, eu falei que ia trazer aqui algumas outras causas de mente acelerada, que muitas vezes passam despercebidas e está ocorrendo sim, cada vez mais nesse mundo atual que nós estamos, tá? Por exemplo, o estresse, né? O estresse agudo, o estresse crônico aí. O estresse mantém o cérebro em alerta, né? Gerando pensamentos constantes sobre problemas, sobre soluções, mesmo quando você quer relaxar. Então, o seu cérebro ele fica sempre agitado. Outra questão, privação de sono, né? Dormir mal, né? Dormir pouco, deixa o cérebro carregado também, sobrecarregado, gerando aí esse ruído mental, dificuldade no foco, tá? Outra questão, uso de substâncias, cafeína, né? Porque pode estar no café, no energético, estimulantes, ou até mesmo alguns tipos de medicamentos que podem acelerar o ritmo mental. Isso não indica, né, necessariamente um transtorno, mas pode ser uma causa temporária dessa hiperagitação mental.
tá? Muitas pessoas utilizam cafeína, né, o café de forma excessiva e vai ficar mais agitado, né? Tem outras condições médicas, né, doenças da tireoide, por exemplo, podem gerar aí uma certa inquietação mental, tá? Outros transtornos do humor, como por exemplo a bipolaridade, ou então uma depressão às vezes com pensamentos mais ruminativos, né? No transtorno bipolar, na fase de mania, as pessoas têm também os pensamentos muito acelerados, têm muita impulsividade também, e pode confundir, né, com sintomas de TDAH. E já na depressão com pensamentos mais ruminativos, pensamentos mais negativos, mais repetitivos, pode acontecer também esses pensamentos, tá? Outras características, aquela pessoa que tem uma maior sensibilidade, altas habilidades, também pode apresentar aí uma mente mais acelerada também, tá? Tá, e diante disso, gente, o que fazer? Bom, a ideia aqui foi expor, para você ver aí algumas diferenças, né, nos sintomas relativos a TDAH, ansiedade, saber que existem várias outras causas de hiperatividade mental, que não só TDAH e ansiedade, e é fundamental entender que nem sempre tudo é um transtorno, ou tudo é vamos dizer assim, uma doença, né, ou um transtorno, porque é muito importante você começar a reparar se esses sintomas estão te comprometendo está comprometendo o seu dia a dia, se está comprometendo a sua relação social com as pessoas, se está comprometendo o seu trabalho, a sua vida escolar, a sua vida acadêmica. Porque se estiver comprometendo, se estiver te atrapalhando de uma forma constante e está deixando você assim disfuncional, né? É fundamental você avaliar com um profissional para identificar de fato o que está acontecendo, qual é a causa desse problema, tá? Aqui eu fiz aqui um aparato para você entender aí que existem várias causas diferentes do hiperatividade mental e para você se atentar. Então, se você gostou, se você achou interessante, não deixa de curtir, de compartilhar esse conteúdo e de se inscrever aqui no nosso canal.